Olha que coisa maravilhosa. Aqui em Isaías nós vemos que pelas nossas transgressões ele foi moído, o seu sangue foi derramado. E a partir desse momento, a nova aliança é derramada sobre nós. A aliança feita no sangue de Cristo, no corpo de Cristo. Não mais em imagens, não mais em coisas humanas, mas agora no Senhor, que é divino, que é poderoso. Na vontade do Pai. Não mais numa imagem, numa figura, porque nós não sabíamos identificar ou entender ainda naquele tempo, por exemplo, a galera não sabia entender. Por isso que a mensagem de Deus, ela é progressiva, ela vai caminhando de pouco em pouco em pouco, porque era a capacidade da gente aprender. E hoje nós temos esse conhecimento, porque o Senhor se revelou dessa forma. Ele não podia entregar tudo para a gente. Morreríamos, não saberíamos como lidar. E mesmo Ele entregando dessa forma, de forma assim, que a gente possa compreender aos poucos, a gente ainda não entende. A gente hoje ainda está em dificuldades tremendas para decidir o que é certo, né? Hoje, como foi no início, como o próprio Senhor Jesus pregava, Ele não estava certo para os fariseus. Ele não estava correto para os religiosos. Ele era um louco. A perseguição começou por dentro. Tentaram o matar de dentro. E aí às vezes é colocada a culpa nos romanos. Os romanos só fizeram aquilo que tinham que fazer, mas quem levou eles foi os da própria casa. Porque não aceitavam, rejeitavam. Os apóstolos pregando a mesma coisa. As cartas são escritas e todo aquele que lê com amor para buscar entendimento vai ver. Eles estão combatendo algo que está acontecendo dentro, que está desviando do caminho, desviando. E Jesus mostra nesse momento aqui, essa aliança que foi prometida para vocês, eu não estou saindo dela, eu estou vindo dela. Gênesis até Isaías, e de Isaías a Malaquias, toda a promessa está sendo cumprida aqui, diante de vocês. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Só que eles ainda não compreenderam. Jesus ainda estava ali, não tinha sido preso. Eles ainda estavam imaginando o que aquilo queria dizer. Essa passagem, não somente aqui, mas em Marcos 14, Lucas 22, João 13, demonstra que a nova aliança foi feita. Então, o nosso Deus, Ele veio até nós. Ele se entregou por nós. Ele veio fazer aquilo que Ele disse que ia fazer. E se não fosse assim, Ele não teria dito, João capítulo 14. Porque era necessário que sangue fosse derramado para nos purificar dos nossos pecados. Mas não era qualquer sangue. O único sangue que nos atrairia de volta a Deus, que nos uniria de volta a Deus, que nos traria novamente a reconciliação com Deus, era o sangue do nosso Senhor Jesus. Essa refeição, ela foi feita num momento de comunhão íntima entre os irmãos, os discípulos e Jesus. Seus seguidores estavam ali, mas Cristo vai antecipar o que vai acontecer. E eu peço a você que imagine isso. Você quer bem a alguma pessoa e ela está dizendo que vai embora. Como que você se sentiria? Eles também não conseguiam compreender que ele tinha que ir. Ele tinha que ir. Ali naquele momento eles estão um pouco tristes, mas eles estão procurando entender o que vai acontecer. Da quinta-feira, vamos para a sexta-feira, o sacrifício de Jesus. A gente já leu Isaías, agora o capítulo 27 de Mateus. 27, 32 aos 50. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Não é o Simão Pedro, tá? Chegaram a um lugar chamado Gólgota,
que quer dizer lugar da caveira. E lhes deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele e tiraram sortes. E, sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Olha que acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados à sua esquerda. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Olha o que o nosso Senhor suportou. E muitos hoje suportam. Hoje, na janela 1040, como coloquei lá no artigo que eu mandei para vocês, que eu fiz para o Jornal Batista, nós estamos com mais de 87 países alcançados. Nós estamos chegando na janela 1040 no mundo muçulmano. Mas muitos irmãos têm pagado com a própria vida a pregação do Evangelho. Porque quando eles se levantam e falam sobre Cristo, e ensinam a palavra de Deus, eles são rejeitados e mortos. Balançam a cabeça contra eles. Não é preciso ir longe, aqui no Brasil, no Maranhão, em Colinas, todo aquele que vive o Evangelho, ele vai ser desprezado. Porque o próprio Senhor disse, Mateus, capítulo 5, final do Sermão do Monte: se assim fizeram comigo, vão fazer com vocês também. Bem-aventurados vocês são, quando são perseguidos por causa do meu nome. Jesus aqui demonstra de forma gloriosa que mesmo com insultos, olha o versículo 41, da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel, desça agora da cruz e vamos crer em você. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? A sexta-feira santa, ela nos faz e nos remete a esse momento, nos faz entender esse momento. Jesus pagando pelos nossos pecados, Jesus pagando o preço por as nossas transgressões. Ele é moído, ele está pendurado no madeiro, os pregos aqui nos seus pulsos, e o peso do seu corpo forçando aqui a caixa torácica. E aí seus pulmões estão sendo comprimidos. E ele, para respirar, tem que fazer muita força. Ele tem que puxar. Ele sempre fazendo esse movimento. Isso é uma tortura que não tem como expressar, como é terrível. Como isso era terrível. O seu corpo já tinha sido esmagado pela tortura dos romanos antes da cruz. E agora ele está no madeiro. Naquele momento de muito insulto, naquele momento de desprezo, naquele momento de pessoas balançando a cabeça, olhando para ele, ridículo. Pregava aí, se achava um mestre, onde está? Naquele momento, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento a gente pode entender também Deus virando o rosto de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava levando sobre si todos os nossos pecados. E Deus abomina o pecado. Jesus não pecou, mas levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Levou ali o castigo sobre os nossos pecados.
A ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Era para ser para a gente, mas Ele tomou o nosso lugar. Glória a Deus. Era para ser para mim e para você, mas Ele toma o lugar. Ele se coloca no lugar. Ele toma o nosso lugar. Ah, como isso é maravilhoso. Como isso é lindo. E não somente nesse dia, né? A gente pode ver também nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver que provavelmente Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã. E ele morreu por volta das 3 horas da tarde. 9 da manhã às 3 da tarde. Mas um sinal no céu demonstrou para aqueles homens que eles não estavam lidando com qualquer um. Tudo fica escuro. O texto bíblico diz que quando ele vai bradar, está consumado, entrega a sua vida, muitos mortos que estavam no cemitério ali perto ressuscitam. A Igreja Batista da Vila Brandão está localizada ali na Avenida Alice Brandão, no número 21. E nós temos vivido um tempo precioso de ministração da Palavra de Deus, onde o Senhor tem transformado muitas vidas. Tem mostrado o poder da Sua Palavra, a transformação que Ele tem feito através de Sua Palavra. E hoje nós podemos contemplar e ver quantas vidas têm sido transformadas. Eu, pastor Bruno Henrique, aqui da Igreja Batista da Vila Brandão, quero te convidar a estar participando conosco todas as terças-feiras, às 19h30 e também às sextas-feiras, às 19h30, reuniões de homens e mulheres. Nos sábados, nós temos nos encontrado com a Juventude Batista às 19h30 e aos domingos, nós temos as nossas reuniões principais, a EBD às 9 horas da manhã e o culto de celebração às 18h30. A luz veio até ela e ela não aceitou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispor aí? Como irão se não forem enviados? Jesus nos enviou. Ide por todo o mundo anunciando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado pela própria palavra. O véu do templo é rasgado de cima a baixo. Não existe mais separação. Glória a Deus por isso. Ele nos amou tanto que entregou a sua vida. Mas é chegado o sábado do silêncio, da espera. Versículo 62 em diante. Do mesmo capítulo 27. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse... Olha como eles tratam o nosso Senhor. Depois de 3 dias, ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e roubem o corpo. Digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este ano será pior do que o primeiro, hein? Olha como que as pessoas olham para o nosso Senhor. E não se engane, isso é o mundo até hoje. Tá? Só porque eu quero falar o nome do negócio, não vai sair. Apresentação. Dramatização, aleluia. Essa dramatização que está sendo aí para tudo que é tipo de... Agora é bonitinha, amanhã vai ser piada. Amanhã vai ser meme. Amanhã vai ser chacota. Amanhã não vai fazer sentido nenhum, porque o importante mesmo é comprar o ovo. Ah, Cacau Show. Como a Cacau Show é santa. Como ela é santa. O importante é isso. Muitas pessoas no mundo ainda desprezam o nosso Deus da mesma
forma. Manda os soldados lá, porque se eles roubaram o corpo, essa outra mentira vai ser maior do que a primeira. Vamos lá, bota os soldados e não deixa não. Se chegar perto, mata mesmo. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir. E mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Mal sabiam eles que por mais que eles se levantassem e fizessem qualquer coisa, a pedra seria rolada. A pedra seria tirada. Não ia ficar. Não importa a quantidade de soldados romanos, de soldados religiosos, os fariseus, dos saduceus e os euseus. Não adiantava nada que eles fizessem. Esse momento de silêncio, esse momento de espera, pode até trazer um conflito. Nós vamos ver aqueles irmãos que vão caminhando para Emaús, e eles vão tristes. O Senhor morreu. O Senhor, nossa esperança, a gente achou que Ele ia dominar tudo. Ele ia derrubar o Pilatos, a galera toda lá, morreu. Aí Jesus andando com eles, é mesmo. Estavam tão tristes, que eles não conseguiam identificar quem estava do seu lado. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. I sing for all that you've done for me.